Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. Zootopia 2 has come home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're the greatest partners of all time! New friends. Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. New habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. Zootopia 2, now available on Disney+, rated PG. And right now you can get Disney Plus and Hulu for just $4.99 a month for 3 months with a special limited time offer. Ends March 24th. After 3 months, plan auto-renews at $12.99 a month. Terms apply. Sonhar é importante e mirar, almejar qualquer nova realização é excitante, óbvio. Fazer aquela viagem que você sempre desejou, comprar aquele videogame novo que você tá querendo faz um tempo, jantar naquele lugar bacana que te indicaram, tudo isso é massa. E aí a gente começa a se planejar financeiramente, programar uma data e foca num futuro que vai se tornando a cada dia menos distante de acontecer, cada vez mais próximo para se converter na realidade do presente. Tudo isso é lindo, maravilhoso e digo mais, hein, necessário. Mas e quando nossos sonhos se tornam uma armadilha? E quando nossos próprios planos nos impedem de observar o que está acontecendo ao nosso redor, de aproveitar as coisas incríveis que estão ao nosso alcance? E quando nossas inseguranças nos tiram a ternura e a doçura de viver o agora? Quantas coisas incríveis não acontecem no improviso, num after não planejado? Quantos momentos legais estão ao nosso dispor acontecendo ou esperando para acontecer todos os dias? Os pequenos momentos. Aquele almoço sem o celular na mão, conversando com a família, com a namorada ou com amigos. Aquele passeio na rua com o seu cachorrinho enquanto você vai conversando com ele, fazendo vozinha de nenê o tempo todo. Aquela tarde no sofá confortável assistindo a um filminho não planejado. Enquanto você coça a barriguinha do gato que escolheu por vontade própria deitar-se ali, encostado em você. A real é que se preparar para o futuro é maneiro, é empolgante de fato. Mas quantas vezes a gente esquece de se lembrar que, enquanto a gente tá aqui vivo, os momentos podem estar logo ali, esperando, aguardando para serem desfrutados. A vida acontece no agora, e o agora é tudo o que temos. Esse é o verdadeiro significado do divino maravilhoso. É preciso estar atento e forte. Afinal, não temos tempo para temer a morte. E é preciso olhar para a vida com essa doçura e a ternura, que só o corriqueiro e o espontâneo são capazes de nos proporcionar. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo meu querido amigo e irmão Léo Lopes. Olha aí. Olha aí, dentro da cabeça só, hein? Com respeito. É verdade, Laí. Mas esse programa pode ser escutado em qualquer agregador de podcast, como sempre, mas desde o programa 100, você já sabe, pode me assistir aqui junto com o Leozito em vídeo através do Spotify. Então, quiser vir aqui e acompanhar nossos belos rostos, nossos belos bigodes, você pode vir. Inclusive, Léo, seu cenário tá maravilhoso, hein? A luz, a iluminação. Muito obrigado, Amanda Lousada. Ah, ela é foda mesmo, não tem jeito. Melhor Lousada, né? Top 1 Lousadas. Amanda Lousada, coitado do Rafa. Amanda fez isso daqui remoto, bicho. Muito braba, caraca. Ela me deu consultoria remota, ligando com o celular, botava o tablet pendurado, aí ela, ó, abaixa a luz aqui, aumenta a intensidade, a abertura, não sei o quê. Eu tô com vergonha, eu vou desligar minha câmera, não tem jeito, vou deixar só a sua, não tem jeito. Recomendo. Mas olha só, enfim, o Léo que tava aqui no programa 20, no episódio 20, lá no comecinho do Dentro da Minha Cabeça, quase 100 episódios atrás, o episódio Arte de Se Reinventar. E, cara, é muito coincidência como as coisas aconteceram nos últimos tempos, então é até maneiro que você, esses dias, né, como a gente tava conversando no Telegram, você falou, pô, qualquer hora me chama lá pra dentro da minha cabeça pra gente falar sobre o assunto e tal, que nós vamos resvalar aqui. Mas eu olhei e falei, caraca, antes de eu te chamar e antes de você falar comigo, por tudo que tá acontecendo comigo, com o Gabu e tal, inclusive pros ouvintes, quem quiser entender melhor, tem um pensamento exclusivo da semana, o episódio 41, que eu falei sobre isso, expliquei muito a situação do Gabu e a nova recompensa aqui no Dentro da Minha Cabeça que permite que os ouvintes gravem comigo. Então, ouvinte, você não ouviu
ouviu errado. Se você quiser gravar comigo esse programa e ajudar meu cachorro no tratamento que ele tá passando ali, ele tá passando por dificuldade desde o fim de janeiro, com uma doença renal, uma anemia que tá com dificuldade de baixar. Então a gente tá tratando ele. Se você quiser ajudar, você pode fazer isso através ou aqui do Dentro da Minha Cabeça ou no Pelada, mas pra você exclusivamente que tá aqui, tem ali com R$200, você colabora no meu trabalho aqui no Dentro da Minha Cabeça, vai estar. Com qualquer valor você ajuda o Gabu, tá? Só pra deixar claro, mas a partir de 200 você pode gravar um episódio inteiro comigo aqui, como o Léo tá fazendo, como convidado. E aí, cara, mas na semana, né? Nas semanas que estavam se passando, uma querida ouvinte minha aqui, que também faz parte do grupo de neurônios, que é a Flávia Estival, me lembrou de algo que você falou no episódio 20, né? Que era aquele lance do monge, né? Do vai passar, que ele fala tanto sim. O cara chega bem ou chega mal, e o cara fala, não, calma, vai passar. Vai passar. E, cara, esse pensamento me foi, assim, num dia muito foda desses tempos, foi um berço pra mim. Eu olhei e falei, caralho, é verdade, né? As coisas vão passar e eu preciso começar me preparando, porque, independente do resultado do tratamento do Gabu agora e tal, sim, a tendência natural das coisas é que, de fato, ele parta mais cedo que eu, e é isso aí, eventualmente vou ter que lidar com isso. A natureza é essa, né? Mas, obviamente, né, que isso não vai fazer com que nem nos últimos momentos eu desista de cuidar dele. Óbvio. Mas, aí eu fiquei pensando muito nisso, cara. Desde que ela me deu esse conselho, né, e me lembrou disso, a minha sessão de terapia dessa semana foi muito sobre eu me enxergar útil, né? Eu percebi que nos últimos anos eu tava me enxergando muito útil. Desde que eu comecei a trabalhar só com podcast, só com conteúdo, eu organizei minha agenda e tudo pra mim virou compromisso. Isso foi ótimo pra me organizar. Então, passear com o Gabu virou um item na minha agenda, ver minha mãe virou um item na minha agenda, tomar café da manhã com ela, exercício físico virou um item na minha agenda. Isso me fez ter mais organização e comprometimento, mas também me fez enxergar a vida a partir de um aspecto útil. E isso me drenou, cara. E eu percebi isso nesse momento do Gabu, que eu falei, cara, eu preciso tirar esse lado útil um pouco da minha vida e pensar no agora, e pensar nos pequenos momentos, pensar nesse... E aí, é por isso que eu te chamei pra gravar sobre isso hoje, que, cara, é justamente sobre essa armadilha que a gente se coloca, às vezes por prazer e às vezes por dificuldade, de não olhar o presente, não ter calma e olhar o presente, né? E aí, pô, a gente tava conversando e, cara, essa semana, tudo que rolou desde que eu comecei essas campanhas pra ajudar o Gabu e tudo, e vendo como a galera chegou junto, eu até falei pra você no Telegram, eu falei, cara, eu fiquei emocionado de ver como a galera chegou junto, chegou firme pra ajudar. E aí você me falou isso, falou, cara, é louco como a gente às vezes se dá por garantido, né? A gente acha que nosso impacto né, enfim, a gente menospreza o nosso próprio impacto, as pessoas ao nosso redor. E aí, cara, tem sido um exercício pra mim ativo, cara. Olhar pra vida acontecendo no agora e diminuir. Esses dias eu fui lá dormir com o Gabu na casa da minha mãe, fiquei lá 2 dias com ele. Cara, pouco pegando no celular, só sentado, olhando, brincando com o cachorro. Eu falei, caraca, eu preciso me readaptar, a me acostumar a aproveitar esses pequenos momentos, cara. Exato. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma mania, todo ser humano tem uma mania, que assim, a gente se deixa levar pelas obrigações, a gente se deixa levar por aquilo que a gente acha que as pessoas esperam da gente. A gente tá sempre, principalmente a gente que é homem acaba tendo também isso. Eu sei que mulher também tem muita cobrança, mas o homem tem uma tradição de não se cuidar, né? Não pensar em si próprio e tudo mais. E a gente tá o tempo todo pensando que tudo precisa ter utilidade a todo momento. Tudo que eu faço tem que ter algum significado, tem que servir pra alguma coisa. Com o decorrer da vida, a gente começa a perceber que nem tudo precisa ter um significado enorme por trás. Você pode simplesmente fazer alguma coisa pelo prazer daquilo. Então, toda hora você tá pensando assim, eu sou pai, então eu tenho que prover em casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que estar junto com a esposa, eu tenho que ser um bom pai, tenho que ser um bom filho, tenho que ser um bom cidadão, eu tenho que ser um bom profissional, tem que ser um bom amigo, e você tá sempre naquela cobrança constante de que você tem que, sabe, isso eu tô falando, vai parecer babaca o que eu vou falar aqui, mas isso pessoas de caráter, né? Claro. Porque o cara que é mau caráter faz o que quer da vida e tá cagando pros outros. Mas esse também é um ponto de atenção, porque o fato de você querer fazer tudo bem feito a toda hora acaba te esgotando. Você acaba entrando numa espiral de que é responsabilidade a todo momento e você se esquece de que, cara, você pode fazer as coisas sem propósito e tá tudo bem você ter um momento de descansar, ter um momento de fazer algo que você queira fazer, que não precisa ser útil, nem todo ócio precisa ser criativo. Exato. O ócio pode ser ócio puro mesmo. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Exato. E às vezes, assim, não raramente, tá? Às vezes o que falta é esse ócio puro, é você se permitir esse momento de nada, de vazio, e de curtir esse vazio e, pô, agora, daqui pra frente o que vai acontecer é simples, eu acho que caraca, é uma doçura, uma ternura que a gente ignora, né? Desse improviso que a gente se permite quando a gente tá com esse ócio disponível, né? Que é o lance de você aceitar um convite de sopetão pra ir fazer um negócio não planejado e, pô, vamos sentar e vamos trocar uma ideia, você tá afim de ir no parque tomar um sorvete agora? Você tá afim de gravar um podcast daqui a 20 minutos? É isso, exato. Bora. Foi o que aconteceu aqui. Exato. Léo, tá livre no domingão agora aí? Vamos gravar? Bora. Que horas? Daqui a uma meia hora mais ou menos. Beleza, tô aqui, vamos. No dia de hoje, inclusive, diz um pouco em respeito à minha falta de organização por conta da bagunça. Tá acontecendo, mas também fico feliz de encontrar, de fato, pessoas nesse momento que estão, como você, com a disponibilidade e a possibilidade de sentir o interesse por isso. Eu falo por mim, cara, que quando eu tô muito atarefado, eu às vezes me impeço de curtir esses momentos, porque eu fico pensando, não, cara, eu vou ter que trabalhar daqui pra frente, eu vou ter que olhar. E aí, eu acho que, às vezes, tanto nossos sonhos nos atrapalham, quando a gente fica projetando, pensando muito no futuro e, pô, quero chegar ali, então vou trabalhar pra isso. E às vezes as nossas inseguranças também, como, caraca, eu não posso fazer isso, porque se não se der ruim, eu vou me privar, eu vou me sentir mal. E aí eu fico pensando muito que a vida, alguns dos melhores momentos que eu vivi aconteceram afters não planejados de rolês que eu tinha planejado, né? E aí eu fico pensando em quantos, assim, quando a gente toma um gorozinho e a gente tá curtindo o momento, essa ternura, essa leveza, ela vem em algum momento, né? Ela aparece. E, pô, vamos continuar daqui, vamos pro outro canto? Vambora. A gente viveu algumas situações juntos disso, né? Tipo, a gente tá numa Campus Party, numa CCXP da vida, e acaba o evento, vamos pra Liberdade, vamos pro karaokê, vamos não sei o quê. Vamos. Quando você vai ver, tá muito mais divertido lá do que foi o dia inteiro, né? Exato. O não planejado acaba saindo bem mais divertido do que todo o planejado. Não que o dia não tivesse sido legal, mas você se permitir esse tipo de situação, né? Se permitir o inesperado. Eu acho que se permitir é algo que a gente precisa começar a treinar. A gente tem que aprender a se permitir. A gente não tá acostumado a isso. Você falou agora que você viveu uma fase onde até tomar um café da manhã com a sua mãe virou um item na agenda. Em termos de organização de vida, tudo bem. O problema é quando isso vira obrigação. Total. Quando isso vira neura. Tipo assim, não, eu preciso ver minha mãe hoje. E se eu não puder ver minha mãe hoje? E se eu não quiser? Eu posso acordar um dia sem querer ver a minha mãe e tá tudo bem também. Exato. Entendeu? A gente não tem que se punir por conta disso, né? Eu tava conversando com meus filhos ontem, que eu lancei uma atração nova lá no canal da Radiofobia, que é um canal de vídeo pessoal, é eu falando em primeira pessoa, que nem o Gaveta, o PH, a galera que a gente conhece faz, né? Você também sempre fez bastante disso, eu nunca fiz, então eu comecei a fazer. E no primeiro programa, eu fiz uma apresentação, o programa se chama Michórdias, que quer dizer bagunça, né, coisa misturada e tudo mais. E no primeiro programa eu expliquei por que eu escolhi esse nome, porque a minha vida é uma mixórdia desde sempre, fiz uma breve apresentação da minha vida. E aí, os meus filhos viram no YouTube, um sábado à tarde, e foram assistir. Eu tava lá no meu momento de tranquilidade, sentado na varanda e tal, fumando meu charutinho, tomando uma cervejinha. Daqui a pouco os dois aparecem. Pai, como tem coisa da sua vida que a gente não sabia. Caramba, em 20 minutos de programa, você contou mais sobre a sua vida do que, no caso do Leone, nos 21 anos de idade que eu tenho. Aí o Lorenzo, que tem 13 anos, falou assim, eu não sabia de nada de que aconteceu na sua vida antes de eu ter nascido.
Eu não sabia da sua história toda no Japão, eu não sabia que você tinha ido pro Sri Lanka, eu não sabia, sabe? Eu sabia que você tinha trabalhado, mas não sabia como que você se tornou radialista, não sabia de nada disso. E a gente acabou ficando, parei o que eu tava fazendo pra dar atenção pra eles ali, obviamente, e a gente acabou ficando 1 hora na varanda, tendo uma conversa totalmente não programada a respeito de como, de repente, eles acabaram sabendo mais a meu respeito por conta de um vídeo. E a gente se viu tendo uma conversa assim, sobre presente, passado e futuro, sobre a importância da gente focar no hoje, sobre o quanto que a gente deve aproveitar as coisas. E depois que terminou, eu fui falar com a Nath, né, minha noiva, minha futura igual esposa, eu falei, amor, você não sabe o que aconteceu por conta disso. Ela falou assim, você tá vendo? Quando a gente se permite, as coisas acontecem de uma maneira que não adiantava eu querer um dia falar assim, meninos, vamos sentar hoje na mesa que papai vai contar palestra, a história dele pra vocês. Nunca ia acontecer, não ia ter o mesmo significado. De repente eles... O Ted do How I Met Your Mother tentou fazer isso, passou 8, 9 anos tentando contar a história pros filhos. Exato, virou... sofá. Virou a série inteira. 9 temporadas, exatamente isso. Entendeu? E aí eu tava falando com ele, eu tava falando assim, sobre isso que você falou, né? A maioria das pessoas, e nós muitas vezes, pode parecer joguinho, coisinha de coach, mas não é. A gente vive se arrependendo do que já aconteceu. Mas o passado já passou, você não pode fazer nada com relação a ele. Se você cometeu algum erro, você pode tentar corrigir, se você magoou alguém, você pode tentar se desculpar, mas você não tem como não desfazer as coisas. Você não tem como desdizer as coisas. Então, né, tem que assumir o erro, ir lá e tentar corrigir da melhor maneira possível. Quando você não tá remoendo o passado, você tá preocupado com o futuro. Então você fica planejando o que você tem que fazer hoje para colher amanhã. Então você tá sempre pensando no amanhã, em esse projeto daqui a um mês, um projeto para daqui a um ano. Então a gente tá preso no que aconteceu e você não pode mudar, ou naquilo que pode ser que nem aconteça. Porque às vezes você vai, sei lá, atravessar a rua aqui, sem querer você tropeça na rua, cai e passa uma moto por cima. Não dá pra saber o dia de amanhã. Então amanhã é uma grande interrogação. A gente precisa se esforçar mais em tentar viver o momento presente, que tem um sinônimo, né? Enquanto é o momento presente de estar vivendo o momento atual, ele também é sinônimo de dádiva, de algo que se ganha, de algo que se tem na mão, né? Que você pode utilizar e aproveitar daquilo. Então, é uma lição meio coisinha assim, Mas eu não acho que eu não acho, inclusive, nos tempos que a gente vive, que é uma lição tão batida assim, apesar dela ser, às vezes, inserida em momentos, justamente porque o status quo de hoje, ele é voltado pra uma constante competição com os outros. Exato. Você não pode ficar pra trás e o caramba. Então é normal a gente se esquecer disso. Eu acho que eu sendo um cara que sempre me senti ansioso e tudo, nem tô entrando aqui em transtorno de ansiedade, sim, simplesmente no sentimento. Eu acho que um grande desafio pra mim é abrir mão do controle, né? Que é o que você falou de se permitir. Pra mim tem a ver com isso, porque você só se permite de verdade quando você consegue abrir mão da necessidade do controle, de se organizar, de se planejar. De tá jogando xadrezinho a todo momento ali, né? E eu acho que isso traz uma vulnerabilidade muito, muito importante, cara. Que é o que você falou, cara. Você se colocar vulnerável contando a sua história num vídeo por alguns segundos te deu de volta um momento com os teus filhos e uma troca com eles que daqui pra frente as suas interações vão levar isso em conta, né? Eles nunca mais vão deixar de saber. Exato. Até ontem eles não sabiam. Agora eles não tem como, eles já sabem. Então, quando eles ouvirem outra vez, ou quando eles podem até às vezes vai aguçar, exato, vai aguçar a criatividade vendo outra coisa, falar, putz, será que meu pai já viu isso? Pai, conta mais aquela vez que você foi fazer tal coisa. Eles já têm meio que um repertório pra começar uma conversa, entendeu? Total. À medida que eles estão crescendo agora também, né? E quando você falou sobre o passado, me lembrou muito de um momento, cara, esse momento desde a infância, eu adoro esse momento, mano, que é no Rei Leão, um momento que o Rafiki bate no Simba, né? Que ele bate a cajadada e o Simba fala, que história é essa? E o Rafiki mete, não interessa, tá no passado. E o Simba mete, mas aí ainda dói. Pô, mas passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você foge ou você aprende com ele. E é muito louco, né, pensar que de fato a gente às vezes se apega nesse sentimento
duro do passado, de, cara, ficar remoendo, ficar trabalhando naquilo, e aquilo impede a gente, cara, é isso aí mesmo, a dor faz parte, ninguém tá falando pra você ignorar a dor, às vezes você vai ter que, de fato, ir na farmácia, passar uma pomada, comprar um remédio. Sim, não, óbvio, a dor tem que ser tratada, ela deve ser tratada, seja a dor do coração, seja a dor física, seja a dor mental. É isso aí. Mas o que você não pode é ser escravo disso. Né? A gente não pode ser escravo disso e se impedir, não se permitir fazer nada mais por conta desse apego. A gente tem um apego muito grande a isso. Tem gente que é mais, tem gente que é menos, né? Hoje em dia, você tem três conselhos que eu possa dar para qualquer pessoa, né? Não necessariamente homem, qualquer pessoa adulta, beba bastante água, use filtro solar, obrigado Pedro Bial, e faça terapia. São 3 coisas que você precisa fazer se você quiser ter uma qualidade de vida, porque não adianta, a gente precisa de ajuda. Total. A gente precisa se proteger. Não é só amigo, você, que nem a gente tava trocando ideia esses dias de mensagem, a gente tava emocionado, a gente chorou no áudio, a gente... porque a gente é irmão da vida, mas porque a gente compartilha alguns sentimentos também. Mas isso não é terapia, é legal, é bacana, mas isso não é terapêutico no sentido de... A gente não tá profissionalmente habilitado pra cuidar um do outro. Não é, exato. Então não adianta falar assim, minha terapia é no bar com meus amigos. Não, isso aí pode até ser gatilho pra algum outro problema que você possa... Mas às vezes pode até fazer parte de algo que te faz bem, né? Pode ser uma atividade que te faz bem. Não, é um momento legal pra você viver. Sim, mas isso não substitui, né, eventualmente, uma ajuda que você precise ter pra poder organizar. E esse ponto que é fundamental, que eu acho que da terapia tem esse feedback, que é ajudar você a organizar os pensamentos, sabe? Compartimentar as coisas e ter uma visão que a gente de dentro pra fora não tem. É uma visão de fora pra dentro, né? A gente tem uma visão subjetiva sobre nós, né? Que nem a nossa voz, por exemplo, né? Quando a gente se grava e se ouve pela primeira vez, a gente tem pela primeira vez a noção da nossa voz objetivamente. Puta, então é assim que eu sou? Essa é a minha voz? Porque enquanto a gente tá falando só, você tá ouvindo uma outra voz. É uma voz que ecoa na cabeça, que sai da boca, entra no ouvido, ela ecoa no peito, ela ecoa na caixa craniana. Total. Então, o que a gente pensa de dentro pra fora nunca é real. É uma outra visão, é uma visão subjetiva. A gente precisa ter alguém que a gente permita entrar na nossa vida e nos olhar e nos dar um retorno de fora pra dentro. Não para ser julgado, mas pra gente poder ter a real noção que às vezes a gente não tem de que, cara, você já parou pra pensar, por exemplo, como você às vezes reage passivo-agressivo em algumas situações? Sim. Assim, não, como assim? Eu acho que eu sou bonzinho. Cara, você já parou pra pensar que às vezes as pessoas têm medo do que você fala? Porque você fala um pouco alto, né? Eu acho que você fala um pouco assim. Como um exemplo, né? Acho que a terapia, pra quem tiver em vídeo, vai ficar mais fácil de enxergar, mas eu tô com um cubo mágico na mão aqui, né? O que a terapia faz, às vezes, é te permitir virar esse cubo e olhar ele por uma outra perspectiva e perceber que no meio das minhas 2 fotos tem o Davi Brito, né? Eu acho que no fim das contas, realmente, se pra pensar na piada, você fica pensando, cara, realmente, às vezes, a gente fica preso muito no nosso próprio ponto de vista e, pô, acho que uma das maravilhas da terapia é, de fato, fazer você questionar a sua própria visão de mundo, o seu próprio ponto de vista e as suas certezas e as suas dúvidas também. Então, ela vai colocar certezas nas suas dúvidas e dúvidas nas suas certezas, porque pra isso, acho que essa é a única forma da gente evoluir. E aí, no meio de tudo isso, de momentos de insegurança que a gente tá preocupado e tentando trabalhar pra resolver, e no momentos de sonhos que a gente tá focando no futuro, é aprender, de fato, a olhar que mesmo num momento de dor, ou mesmo num momento de ansiedade, expectativa pelo que vai acontecer, os pequenos momentos de doçura e ternura estão lá ao nosso alcance, tá ligado? Eles vão aparecer. Às vezes a gente tá passando por um problema sério, como de saúde do meu dog, ou de saúde na família, ou uma questão de trabalho, acabei de ser demitido, puta, tô fudido, tô cagado. Mas, cara, às vezes é aquele rolê que você é convidado, pô, o aniversário do teu amigo, que você não tá com cabeça pra ir, mas às vezes é naquele dia que você olha e você se permite, você tem um gole de esperança, cara. Um gole de tranquilidade. Olhar e falar, pô, tem gente do meu lado, tem gente me apoiando. O que, pra mim, essa semana, cara, e o que eu tô falando agora é, obviamente que tem a ver com grana, porque o tratamento do Gabu não vai ser pago em likes e alegria.
Então certeza. eu sou muito grato a todo mundo que chegou junto financeiramente, mas pra mim tem uma camada tão importante, cara, de ter me sentido acolhido e abraçado. Então ela falou assim, pô, o que a gente trocou ideia no Telegram, né, de o trabalho de quem produz conteúdo, ele é solitário 90% do tempo. 10% do tempo que você publica, exato, tô chutando pra cima ainda, mas esses 10% do tempo que você publica e fica olhando o comentário, recebendo feedback e tal, ele é muito pouco perto da totalidade. E aí a gente fica fazendo isso por anos, como a gente faz aí, 20 anos brincando disso, caramba. Cara, a gente oscila entre, né, os picos de adrenalina e as baixas profundas, e tem momentos que a gente se esquece, porque a gente olha pro redor, eu olho aqui, vejo meus bonequinhos, vejo minhas paredes, vejo minhas coisas, meu microfone, e fico, esse é meu universo. Só que o meu universo, ele toca muita gente, ele toca muitas pessoas, então a gente se esquece do quanto a gente não tá sozinho, e às vezes... Cara, esse pequeno momento, né, que a gente recebe, pô, às vezes é uma gasolina que enche o teu tanque, bicho. Caralho. Exatamente. Com esse momento aqui eu tô pronto pra mais uma e vambora. É uma pílula de energia que a gente recebe ali, é uma Senzubin, né, cara? É uma semente dos deuses. Eu ia falar isso agora, o Senzu, né, lá do Dragon Ball, que te dá uma outra energia. Assim... existem uma dualidade que eu acho que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: é verdadeiro afirmar que todo mundo tá mais focado na própria vida do que na vida dos outros. Claro. Deveria ser, né? Então, você tá mais focado na sua vida do que na vida das pessoas. Isso, ok, faz parte. Às vezes você tá, por exemplo, a gente vive uma época que na minha infância não existia, que é uma época de internet, rede social, aonde você tem uma vitrine aberta, uma janela aberta pro mundo, né? E você quer ter 1 milhão de amigos, 1 milhão de seguidores. Antigamente a gente tinha um grupinho de amigos, a gente ia na casa, um do outro, saía pra andar de bicicleta, jogar bolinha de gude, se encontrava. Fora isso, era um grupo muito pequeno que a gente tinha de relacionamento. Hoje em dia a gente tem o fenômeno do relacionamento online, que você tá distante de uma pessoa que talvez você nunca encontre ela fisicamente na vida, mas você não só se sente muito amigo dela, como você cria um relacionamento. E relacionamentos iniciam e terminam online, e muitas vezes se transferem do online para a vida real. Eu posso falar isso, por exemplo, do meu relacionamento com a Nath, que me conheceu na leitura de e-mails do Nerdcast. Numa época que ela ouvia que eu e o Mal fazíamos muita leitura de e-mails lá, e de repente começou a seguir no Instagram, começa a seguir de volta, quem é esse cara, não sei o que tem, e aí depois que eu tava, né, já tinha divorciado, aí a gente acabou marcando um encontro, deu certo, eu sei, eu tava casando. Estamos casando. Você tava no primeiro encontro, exato. Exatamente. Você e o Mal estavam no primeiro encontro. É verdade. Exatamente. Tomei 2 garrafas de saquê, apresentei ela como namorada 7 vezes pro chefe, no primeiro dia que eu conheci, e a gente tá casando agora no dia 10 de abril, depois de 7 anos, cara. Foda. Então, assim, existe esse tipo de relacionamento que a gente, né, se encontra no online, transfere pra vida real e vira uma coisa hoje. Então, é algo, como é que fala? Consequência do mundo que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, cada um de nós que faz conteúdo, por exemplo, que você estava citando aqui, que a gente, né, produz, aí primeiro, antes de gravar, que gravar é legal, mas quando você liga o microfone para gravar, você já ficou o dobro desse tempo planejando o que você ia fazer, que é a parada da produção, e pode ser de qualquer jeito, você não vai ficar sentado, cara, ninguém fica sentado atrás de um Moleskine fazendo anotação, ou você tá jantando, tá pensando, tá tomando banho, tá pensando, tá levando o cachorro pra passear, tá pensando, você tá no banheiro, você tá pensando, às vezes você tá sonhando, tá pensando, tá pensando, você acorda, você tem uma ideia, aí você levanta, e a hora que você liga o microfone pra gravar, você grava 40 minutos, que desses 40 se aproveita 20, 25, essa já foi a parte mais fácil. Mas ainda assim, é um processo solitário. O que a gente não para pra pensar é que é o seguinte: nem todo mundo que tá consumindo a gente, assistindo, ouvindo, necessariamente vai te retroalimentar com algum feedback. Já passou a época que as pessoas ficavam comentando no post do podcast, mandando DM no Twitter. Hoje em dia é muito mais comum. Quantas vezes a gente não consome conteúdo muito mais do que você interage com aquele conteúdo? Isso dá pra nós uma falsa sensação de que a gente não tá chegando em lugar nenhum. Quando na verdade a gente só não tá tendo essa retroalimentação. Aí acontece uma dessas, como você citou, e aí você fala assim:
caramba, não é que tem alguém ouvindo mesmo? Não é que tem alguém assistindo mesmo? Quer dizer que eu não tô falando sozinho. E não tá, cara. Não tá. E assim, não é, essa pessoa deixa de ser um número, né? Numa estatística de um site qualquer e vira um ser humano, né? Vira um caraca, uma Exato. pessoa. Né? Ninguém tá há 15, 20 anos fazendo um negócio e continua fazendo um negócio falando pra parede. Sabe? Mas a gente também é de carne e osso e coração, sentimento, que sente muita... Pô, tem dia que a gente tá na merda, cara. Ah, aquele dia que você tá na merda e você tomou umas a mais, daqui a pouco você tá mandando stories falando porcaria e no dia seguinte você se arrepende, porque um monte de gente começa assim, cara, tá tudo bem? Tá tudo certo com você? Olha, eu vi aqui que você postou um negócio, sabe? Pô, vamos conversar, eu tô aqui. Aí no dia seguinte você fala assim, nossa... Tem muito mais gente que se preocupa comigo do que eu imagine e eu não devia ter feito isso, porque não é esse o tipo de sentimento que eu quero provocar nos outros, cara. Pois é. Dá aquele arrependimento, mas ao mesmo tempo você vê como, sabe, a gente é carne e osso, a gente não tem como mas acho ficar... que, olha, isso aí faz parte do se permitir que você falou, cara, também se permitir estar triste, né? E depois que você faz um negócio desse, olhar e falar, pô, eu não gostaria de ter feito isso, mas foi genuíno, né? Mas foi verdadeiro. Naquele momento eu tava me sentindo assim, e eu não tinha ninguém do meu lado pra desabafar, eu abri o celular, fui lá e escrevi uma porcaria lá. Hoje eu tô mais forte, hoje eu não me sinto mais assim, mas na hora eu me senti, é genuíno. Eu acho que isso é muito doido, como a gente cresceu. E aí eu vou levar para um lado muito bad, mas vai ser rápido, porque a gente cresceu muito com estigma em cima de pessoas que têm pensamentos ou que tiram a própria vida por algum motivo, ou que atentam contra a própria vida, como vendo isso como fraqueza, né? Como covardia ou algo do tipo. Sim. E é um pedido desesperado de socorro, no fim das contas, né, cara? Sim. É a total ausência de esperança, é a total ausência de qualquer tipo de perspectiva, né, cara? Então, hoje eu olho pra isso e falo, cara, realmente é tão legal que a gente tenha hoje. Apesar das redes sociais ter um lado muito sombrio, de hate, de xingamento, etc., é tão maneiro quando você percebe ela funcionando pro sentido contrário. Eu até me sinto, eu acho que é um ato de rebeldia até. Isso pensando em Star Wars mesmo. Você pensar, os grandes bilionários, o Império Galáctico das redes sociais, que quer o contrário disso, a gente fala, não, pera, eu vou oferecer meu apoio, eu vou oferecer minha ajuda e o meu governo americano contra a humanidade. Mas eu vou dar meu ombro aqui pra esse cara, porque ele tá triste agora e eu vou enxergar ele além do perfil, vou enxergar ele como ser humano. Isso é extraordinário mesmo, cara, quando a gente sente isso vindo na nossa direção. Porque no fim das contas, é o que você falou, cara, a gente tem aqui o nosso trabalho, que ele é por vezes solitário e a gente às vezes se pega se questionando, cara, será que eu fiz algo? Será que é legal? Às vezes a gente pega, a gente que tá há muito tempo na internet, a gente já viu muita gente surgir, crescer, ficar gigantesca, de tamanhos que a gente nem imaginou chegar. Às vezes a gente olha, se compara e fala, pô, o que eu tenho de errado? Que eu não consigo fazer o que esse cara fez, eu não consigo chegar onde esse cara chegou. E é inevitável, e vai colocando na nossa cabeça o lance da síndrome do impostor, que é batido, mas é muito real. Quem nunca, né? E aí, você vai se colocando num buraco que faz você esquecer todo o resto, né? Faz, eu falando por mim, faz eu esquecer cada final de Champions que eu já lotei bar com galera indo ver a gente, nessa hora você esquece tudo isso, tá ligado? Você fala, mano, eu tava esses dias fazendo o roteiro, não, mas pensando nesse primeiro episódio que eu ia gravar lá do Michordias, que era um canal, né? Começou lá como um canal. E você tava junto no começo dele, porque teve aquele encontro, né? Que a gente teve o primeiro encontro radiofobético, lembra? Verdade. Que a gente teve lá no Blue Pub, né? no Blue Pub e tal. Inclusive virou um lugar muito comum pra gente fazer muitas coisas ao longo da vida, né? Não só com os ouvintes e tal, como nós também, particularmente, já fizemos várias coisas lá no Blue Pub, é meio que uma referência pra gente lá em São Paulo. E aí eu tava vendo esses momentos, né? Que a gente gravou. E assim, por que esse canal não foi pra frente, né? Porque a ideia era fazer o que eu tô começando a fazer agora no canal da Radiofobia, mas num canal separado. E aí, eu parei de fazer porque eu tive eu comecei a fazer porque eu tive uma grande motivação, e eu parei porque eu tive um grande baque na vida pessoal, que me desmotivou a fazer qualquer coisa. E agora que eu fui retomar, eu fui parar pra pensar, cara, tem 10 anos. Caraca. 10 anos que a gente teve aquele vídeo que a gente foi gravar lá no Loop Studio, entrevistando o Nanete, lembra? Nossa, você lembro. E o Pedro. 10 anos já, caraca. Aquele foi o último vídeo. E aí de lá eu fui pra Nova York em 2018, falei, eu vou fazer aqui gravar uma série de coisas. Quando eu voltar, eu faço uma série de viagens no canal. Pô, quando eu voltei, descobri o negócio no casamento, acabou, entrei numa deprê, numa bad, e agora que eu resolvi retomar, eu tava pensando, mas por que eu parei mesmo?
que será que aconteceu? Aí eu fui ver, falei, nossa, cara, estalou o dedo, se passaram 10 anos. Doideira. E naquela hora que eu criei o canal, que o Gui me ajudou a fazer identidade visual, vinhetinha, trilha, tudo bonitinho, né? Quando a gente se empolga num projeto, você e eu compartilhamos um pouco dessa coisa, né? A gente gosta de fazer bonitão, então a gente vai atrás, seleciona a trilha, vê a parte de ilustração, começou dentro da minha cabeça. Pô, meu perfil, o Doug faz a ilustração e tal. Tem que ser um negócio bacana. A gente sempre foi assim, né? Empolgado, como é que fala? Empolgado, motivado, mas empolgadão. De repente, cara, eu tive uma puta gasto na época de grana, de energia, pra um negócio que acabou num fade out, assim, inexplicável. Eu esqueci durante esses anos todos. E agora eu fui ver pra retomar, aí eu fui retomar o canal, falei assim, eu não vou retomar o canal não. Eu vou voltar dentro do Radiofobia mesmo, porque o canal, ele meio que perdeu o propósito. Naquela hora fazia sentido, mas eu não continuei ele. Então, eu falei, tá bom, eu vou fazer agora, mas eu vou fazer diferente. Eu quero fazer, mas eu vou fazer com uma outra pegada. Meio que redesenhei uma coisa totalmente sem relação com o que tinha antes, no seu nome, a marca e tudo. Porque quando eu estralei o dedo, eu percebi que se passaram 10 anos. Mas é interessante, né? Se olhar como, assim como as coisas têm o poder de perder o propósito, né, na nossa vida, elas têm o mesmo poder de perder o despropósito, né? De você Exato. Se colocar de novo num momento, olhar e falar, pô, acho que talvez seja o momento, né? Talvez seja algo que vai me fazer bem agora e conseguir aproveitar essa fase que não deixa de ser uma fase nova, com um ponto de vista de um Léo 10 anos mais velho, mais experiente, mais tudo, fazendo algo que ele queria ter feito 10 anos atrás, mas certamente se você fizesse 10 anos atrás, não seria como ele é hoje. Não, e você sabe que a ideia agora era fazer um canal de vídeo fazendo em primeira pessoa, mas eu nem lembrava do Michordias. Eu tava planejando fazer um canal novo, fazer um canal com meu próprio nome. Aí eu não sei o que aconteceu, se foi a Camilinha organizando as pastas no Dropbox, alguma coisa assim, que eu falei, cara, é mesmo? E esse projeto, hein? Aí eu fui ver, o canal ainda existia. Eu fiquei um fim de semana inteiro, foi uns 3 semanas atrás, tentando recuperar, porque, olha só, eu cadastrei a verificação em 2 etapas, numa época que o gerenciador lá de como é que chama? O Authenticator lá do Google, ainda não sincronizava na nuvem. Caralho. Ou seja, eu perdi. Depois que eu troquei de celular, eu perdi. Então, a conta tava assim, eu conseguia. Eu tinha ela logada no celular, mas eu não conseguia, tipo, mudar meu nome, não conseguia fazer nada, porque tava num limbo, né? Eu levei, tipo, umas 48 horas pra tentar recuperar isso, acabei conseguindo depois. Tamanha é o que eu tinha esquecido do negócio. Falei, foda, não faz parte disso mais. Aí eu falei pra Nath, vou tentar fazer assim e tal. Em 3 dias eu mudei totalmente de ideia. Tanto que a gente já tinha gravado o piloto como se eu tivesse em primeira pessoa falando no canal, regravei para que ele tivesse sentido dentro do canal do Radiofobia. Mas o fato que eu quero dizer com isso tudo é que esse tipo de pensamento, muitas vezes, ele se aplica a tudo que a gente faz na vida, cara. Às vezes a gente, sei lá, quer fazer um curso, começa a estudar alguma coisa, aí a vida vem e atropela, você esquece. E aí depois você para, em algum momento você relembra aquilo e fala, pô, teve alguma vez que eu comecei a estudar violão? Por que eu não continuei mesmo? Sei lá, sabe, alguma coisa nesse sentido? E um livro tal, aí você vai ver no seu Kindle, a última vez que você abriu uma página dele foi em 2022, sei lá, e não continuou a ler, sabe? Então, é um fenômeno que a gente vive na nossa vida, que é exatamente o que a gente precisa treinar pra reverter. Voltar essa coisa do momento presente, do se permitir fazer. Tudo bem você mudar de ideia, tudo bem você não gostar, tudo bem você não querer mais ler um livro, desengajar de uma série, tá tudo certo. Mas que isso seja porque você optou. Exato. E que você também se permita eventualmente ser tocado por aquilo de novo. E, pô, vou dar uma nova chance, agora é o momento, né? Agora é que nem você fez, né? Pô, sabe o que aconteceu comigo? Ted Lasso. Ted Lasso foi um exemplo. Assisti 2 episódios na época, falei, bosta, não vou assistir, puta coisa chata, nem gosto de futebol. Aí daqui a pouco eu ouço um falando, outro falando, cara, mas não é sobre futebol, esquece o futebol, é outra coisa, vai lá, dá uma chance pros primeiros 6 episódios primeiro. Aí eu fui, aí virou né? maratona, aí virou vício, aí virou
A ponto de querer tatuar o Believe no braço, sabe? Com o pôster rasgado, colado de durex, que nem você... Você tem o Believe, não tem? Tatuado? Tem, mas ele tá inteirinho aqui. Então, eu falei... entendeu? Então, me dá uma outra chance. Legal, dou uma outra chance. Às vezes pra relacionamentos, às vezes pra coisas da nossa vida, né? Pra amizade, né? As amizades, naquela hora... Você comentou, eu não vou expor você, mas você comentou comigo recentemente, né? Que agora você se viu, por exemplo, com uma pessoa que durante muitos anos você tinha ranço do cara. Sim, não seguia, não acompanhava. Aí de repente eu vejo um conteúdo e falei, aí você falou assim, revi os meus conceitos. Convivendo passou, com uma outra... que incomodava não incomoda mais. Convivendo com uma outra pessoa que tem um relacionamento em comum, eu comecei a ver que, na verdade, eu é que era o preconceituoso, eu é que não conhecia, e aí relevei, passei por cima, e é muito mais legal agora. Isso é a maturidade que dá, cara. Pois é. Né? O tempo, e eu acho que isso é um bom exemplo de... Cara, aproveitar se viver aquilo ali, apesar dos conceitos que você tem na cabeça, apesar de tudo. Cara, se dá uma nova chance mesmo. Acho que é por aí, Léo. A gente tem... Eu acho que, quando eu uso as palavras doçura e ternura, pra mim tem muito a ver com isso, sabe? De olhar e falar, cara, se desprende de você por uns instantes, né? Aproveita esse momento de ócio e tira uma folga de você mesmo por um tempo. Exato. Isso permite das suas dores, dos seus anseios, de tudo. Tira uma folga um pouco, porque, cara, depois, no fim das contas, pode valer a pena. Pode não valer também. E a gente nunca vai dizer aqui que se planejar e se preocupar e sentir dor não vale a pena. Tudo vale a pena. Não. Mas não só se planejar, não só se preocupar, né? Abrir mão desse controle. A gente, na nossa vida hoje, com internet, com celular, com tudo que a gente vive um bombardeio de tudo, né? Bombardeio de informação, bombardeio de relacionamento, comunicação, necessidade de retorno, de tudo e tal, não sei o quê. Essa é uma característica muito forte da cultura ocidental, né? O oriental, o japonês, eu vou falar que é mais próximo da minha experiência, tem uma coisa muito interessante que é a busca pelo vazio. Em japonês fala mu, né? Tem um kanji de mu, quer dizer vazio, nada. Que é o lance do Miyazaki, inclusive, né? Ele bota muito isso. O mu e aí o japonês tem uma frase que fala assim, muninaru. Muninaru quer dizer que tornar-se vazio. Tornar-se vazio não quer dizer você esquecer de tudo, não. É uma coisa assim de nem tudo precisa estar preenchido, entendeu? Nem todo copo precisa estar cheio a todo momento. Então, hoje eu vou tirar 1 hora só pra ficar sentado ouvindo uma playlist de música que eu gosto. Ou, vou assistir um filme que todo mundo fala, mas eu nunca vi. Sei lá. Aí assiste e fala assim, realmente não gostei. Ok. Você se permitiu aquele momento do vazio, que é o momento do não precisar necessariamente estar pensando que aquilo tem que preencher, tem que encaixar, tem que fazer. Cara, isso é muito... como é que fala? Quando opressor. Sim. Você ser obrigado a tudo que faz tem que ter um significado. Não, cara. Então, procura alguma leitura sobre isso. Eu recomendo pro ouvinte que quiser, o nosso telespecto ouvinte aqui que quiser, ouvir. Procura sobre isso, né? A cultura do vazio, né? Dentro da cultura oriental, pra você poder entender esse conceito que é muito utilizado em tudo, sabe? Em artes marciais, em artes gráficas, em música, em literatura, que é o conceito de buscar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, interior, um pouco mais de encontro consigo mesmo, né? Harmonia consigo leveza mesmo, né? Isso que você falou agora, da leveza, porque a gente tá sempre tendo que responder os outros se colocando nisso. Às vezes o cara nem quer a sua resposta, mas não, eu preciso responder. Você tá sempre tendo que estar disponível, sempre tendo que estar fazendo... Cara, não, para um pouco, bota o celular em modo avião, bota ele pra carregar, pega um livro, uma série, um videogame, sabe, liga a TV, gosta de Big Brother, liga a TV lá no não é mais pay-per-view, né, no Globoplay? É no Globoplay. Vai ver as bobagens, vai ver a tia Milena fazendo suco de frango com lixo. Limão, tomando esporro, sabe? Vai ver a outra lá, a Ana Paula, dizendo que tá com dor do ciático, peitando lá o patrocinador, e o patrocinador respondendo ela no Twitter, dizendo que tá tudo bem, e daqui a pouco ela vem 2 horas depois, descansada pra fazer a campanha, toda sorridente, sabe? Tá bom. Isso, eu tô falando isso pra você, porque você sabe o quanto que eu odiava o Big Brother. Eu tô por Exato, não, tá por dentríssimo, tô orgulhoso. Eu era o cara que brigava no Twitter, que era anti-Big Brother, né?
parte. O que Natalinha faz na vida de uma pessoa. Isso também é maturidade, Léo. Olha aí. Isso também é se permitir, cara. Exatamente. Entendeu? Isso também é se permitir. Léo, sabe como é que eu vou dormir? Geralmente eu vou dormir vendo um filme repetido, alguma coisa assim, né? Atualmente eu vou dormir colocando no Globoplay lá, no Acompanha a Casa, canal 1. E, cara, quando eu vou ver, tô capotando já. Exatamente. Essa é Por quê? Porque é vida que segue, sabe? É coisa que tá ali. Eu não vou ficar ali que nem... não, eu tenho que ver, tenho que saber, tenho que criar conteúdo. Cara, é só um momento de... foda-se, não é comigo mesmo, tô aqui. Sabe? Então eu acho que não tem problema nenhum da gente procurar um pouco do vazio. Não tem problema você fazer alguma coisa que não tem a menor importância. Exato. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E às vezes é exatamente o que você precisa, né? Exatamente o que você precisa. Porque senão você pira, cara. E você sabe o quanto que você fui muito mais até hoje essa coisa do control freak, né? Do cara que é aficionado por controlar tudo, como é que vai ser, como é que não vai ser. Nossa, eu não sei se é a maturidade, não sei se é a quantidade de vezes que eu apanhei, se já é, né, o 5.2 batendo aí na porta. O que eu sei é que, cara, o que eu quero hoje em dia é viver mais leve, sabe? Ter um pouco mais de leveza, ter um pouco mais de doçura que você fala tanto, é o target, é o objetivo da vida daqui pra frente. Tanto que eu criei agora um outro podcast lá, que é o Taquinobori, pra trazer a história de pessoas que superaram grandes desafios e tal, né? Que é meio que uma contribuição, a tentativa de contribuir com um pouco mais de positividade no meio de tudo que a gente vive, cara. Que o mundo tá muito reativo. Total. Todo mundo é muito negativo, todo mundo, sabe? Parece que você vai falar com alguém e a pessoa vai te responder com uma arma apontada na cabeça, quando na verdade a própria pessoa lá também tá na defensiva o tempo todo. Então, meio que parece que a civilização atual construiu a gente pra se degladiar o tempo inteiro, cara. Temos que quebrar esse círculo vicioso, tentar criar, sei lá, um círculo virtuoso de alguma outra maneira, porque tá tudo muito negativo, cara. Eu acho que essa, talvez, olhando pra trás, tenha sido a lição mais importante que o Gabu me ensinou, inclusive, cara. O cachorro me ensinou. Quando ele começou a comer minhas caixinhas de fita de 3DS, eu tanto amava, e eu comecei a olhar aquilo, ficava puto, né? Falei, caraca, porra. Eu lembro de abrir as caixinhas e ver as fitinhas lá inteiras, falei, só plástico, é só o carpete do apartamento alugado. Tudo bem que eu reformei o apartamento com porcelanato pra devolver pro proprietário. Eu te falei, né, que eu tenho calça jeans ainda com a barra poída do Gabu mordendo, né? Exato. Mas é um ensinamento inteligente, cara, olha, essas coisas não importam de verdade, tá? Tá tudo bem. O Gabu filhote, na época que você tinha adotado ele lá em São Paulo, no apartamento ainda lá na Liberdade, quando eu dormia no quartinho lá de vez em quando, e acordava, ele ficava na cozinha com aquela gradezinha, né? Aí depois você acordava, abria a gradezinha, porque senão eles merdeavam a casa inteira de noite, né? Aí você abria a gradezinha, aí ele ia lá onde eu tava no quarto e ficava assim. Aí uma vez eu fui ver a barra da calça jeans, assim, sabe quando tá meio esgarçadinha? Puída assim? Puidinha, assim, de mordida dele, cara. Tem essa calça, até hoje eu uso essa calça, cara. Bom demais. Não, tem que se deixar. É a mesma coisa, é um filho que, sabe, pequeno, que derruba um negócio e quebra, alguma coisa assim. Tá tudo bem, sabe? Tantas coisas mais importantes do que isso. Mas é maturidade mesmo que dá isso pra nós, sabe? Porque acho que há um tempo atrás a gente não conseguiria pensar desse jeito. E vai saber o que a gente vai pensar daí pra frente, né? Então... com certeza. Com certeza. Mas hoje, né, é isso. E dá pra perceber que nós dois temos aí um nível de TDAH não diagnosticado bem legal, porque a gente... principalmente eu vou e volto, mas se fosse previsível, era monólogo o episódio inteiro, então tá tudo certo.